Bom, vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre terapia pós-ciclo. Logicamente que antes de falar da terapia, normalmente a gente vai ter que fazer um repasso breve sobre a fisiologia dos ciclos de esteroides anabolizantes, tá? A concentração sanguínea de testosterona ela é considerada normal em um indivíduo saudável e varia ao longo do dia. Tem um ritmo circadiano com maiores níveis ocorrendo pela manhã e menores ocorrendo à tarde. E também varia ao longo dos dias da semana e do mês, mas mantendo em média uma certa constante desses intervalos de variação, tá? Um ciclo de esteroide anabolizante, quando orientado por um profissional, normalmente ele gera ele dura entre 4 e 16 semanas. A partir do momento que o indivíduo inicia o ciclo, especialmente com medicamentos injetáveis, como por exemplo éster de testosterona, progressivamente até atingir uma concentração sérica mais estável da ação do medicamento, o que pode levar alguns dias, os níveis de testosterona circulante se elevam. Com isso, o nosso organismo detecta níveis suprafisiológicos, no que culmina logicamente na inibição do eixo hipotálamo, hipófise e gônada, e consequentemente na inibição da produção endógena de testosterona e de espermatogênese. Dessa forma, a produção endógena de testosterona tende a declinar progressivamente enquanto o indivíduo está em ciclo, chegando a esses níveis a ficarem infrafisiológicos. Um estímulo natural de retorno da reprodução endógena de testosterona, por exemplo, a liberação das gonadotrofinas FSH e LH, em especial o LH, para ação testicular nas células de Leydig, apenas acontece quando os níveis de totais começam a declinar, ou seja, no fim do ciclo, quando é interrompido o uso exógeno de esteroides anabolizantes, chegando a níveis muito baixos. Quando o organismo detecta os baixos níveis, em geral, os sintomas clínicos de deficiência hidrogênica estão associados. O período compreendido entre o término do ciclo, tá, que seria a última aplicação, e o momento em que os níveis ficam muito baixos e ocorrem sintomas clínicos é um período fundamental, considerado uma janela de oportunidade para que se inicie a TPC. Os objetivos principais da TPC são evitar o aparecimento de sintomas clínicos e a perda exacerbada de massa muscular, tá? Se nada for feito, e aqui eu estou me referindo a não fazer uma TPC, com o eixo inibido por alguns meses, o tempo necessário para o retorno da produção considerado normal pode demorar de uns 6 meses, eventualmente mais, mas com a média de 2 a 4 meses. Nesse cenário, pode ocorrer diversos sintomas clínicos relacionados à função sexual e também à parte cognitiva, tá? É, então, a gente sempre vai ter a parte do ciclo, da parte do ciclo contínuo que a gente fala, né? Quantas vezes, desde quando você iniciou o ciclo, tem um ano, mas eu estou no popular Blast em Cruz, né? Alternando doses muito altas, que seria o Blast, com doses altas, com doses menores, seria o Cruz. Costumamos justamente brincar que existem pessoas que fazem um ciclo por ano ou o ano todo, ou seja, esse uso ininterrupto em doses suprafisiológicas que pode ter sido ocasionado por uma incapacidade de reprodução progressiva de doses e terapia pós-ciclo sem sucesso. A partir de uma semana após a última aplicação, quando é um éster como enantato ou cipionato de testosterona, que é o deposteron, em geral se inicia a TPC, tá? Eu, particularmente, o que eu gosto de fazer, independente do éster, eu sempre vou começar 15 dias após a última aplicação, tá? Por quê? Porque basicamente é quando a droga já saiu do seu corpo. A gente entende na farmacocinética que a droga é eliminada do seu corpo, tá? Quando ela passa 4 meia-vidas, que aí vai ter mais ou menos 97,5% de eliminação, tá? Apesar de ser até mesmo relativamente comum na prática empírica, não existe uma boa comprovação científica de que iniciar a TPC no intraciclo, com medicamentos que ajudem no estímulo da produção de testosterona, promova qualquer benefício adicional iniciar após a parada do uso exógeno. Lembrando que a partir do momento de detecção de testosterona baixa pelo organismo, a concentração já estará, em geral, infrafisiológica, e o início da produção endógena não se dá de imediato.
acontece um delay, ou seja, um atraso geralmente de 2 a 4 meses, potencialmente aumentado ainda mais com a presença de sintomas clínicos caso essa recuperação não seja adequadamente assistida. A gente entende na literatura que quanto maior a dose, quanto mais tempo, maior vai ser o tempo de recuperação para a terapia pós-ciclo, tá? Então, entre a primeira e a quarta semana, alguns medicamentos, como o HCG, o citrato de clomifeno, o citrato de tamoxifeno, eles são comumente utilizados como adjuvantes na restauração da fisiologia normal do eixo. Nesse momento, além dos medicamentos citados, pode-se também utilizar temporariamente a reposição transdérmica de testosterona. Tá? Lembrando que a reposição transdérmica de testosterona, por exemplo, o androgel ou manipulado em veículo oleoso, por exemplo, o Pentravan, caso o paciente já seja já sintomático, quando procura o médico após o fim do ciclo. Mas vale ressaltar que o uso de testosterona transdérmica precisa ser em doses adequadas para que não promova novamente níveis mais altos e assim novo estímulo inibitório do eixo. Seja apenas com os medicamentos citados ou até mesmo com reposição transdérmica, o objetivo é que o eixo retorne ao seu funcionamento fisiológico normal, o mais rápido possível, para evitar ou tratar os sintomas de crash pós-ciclo de esteroide anabolizante, o que logo eu vou comentar sobre, tá? Para a verificação do que realmente está ocorrendo com os hormônios após o ciclo e de como está o atual funcionamento do eixo, faz necessário algumas dosagens bioquímicas. LH, FSH, testosterona total e livre, SHBG, estradiol e prolactina. Além, logicamente, do perfil metabólico associado, que seria perfil glicêmico, lipídico, função renal, hepática e perfil hematológico. Desta forma, embora em nossa realidade muitas vezes aguardar exames não seja viável na prática, como por exemplo, quando o paciente já chega bastante sintomático, este mapeamento bioquímico com certeza nos daria uma melhor base para que as condutas para o restauro do eixo fossem mais assertivas, tá? Para o diagnóstico laboratorial de baixa testosterona, a gente pode utilizar o que foi proposto na deficiência androgênica do envelhecimento masculino. Além disso, recomenda-se que a dosagem seja sanguínea, que é considerada normal quando acima de 346 nanogramas por decilitro e baixa quando abaixo de 231 nanogramas por decilitro. Apesar desse norte terapêutico proposto, vale lembrar também que jovens, por terem de base, a nível base pré-ciclo, níveis frequentemente maiores de testosterona fisiológica, podem ter sintomas mesmo quando os valores estão acima de cerca de 300 nanogramas por decilitro, podendo ser necessário elevar estes níveis para entre 500 e 700, podendo-se usar estrategicamente uma TRT transdérmica temporária. Lembrando, na prática de vocês, vocês vão perceber que vão ter pacientes que com 600 nanogramas por decilitro não já tem algum tipo de sintomatologia, enquanto pacientes com 300 não tem nada, tá? Como eu já falei com vocês em aulas anteriores, o objetivo da TRT e da TPC, tá, é uma curva em U, tá? Onde no extremo direito a gente vai ter sintomas de hipogonadismo, no extremo esquerdo a gente vai ter sintomas a níveis suprafisiológicos e os valores seriam entre 400 e 1000, tá? Quando a gente fala de creche hormonal, tá? Ele pode ser traduzido como se fosse uma quebra, tá? Um choque, por exemplo. No nosso cenário, significa uma mudança abrupta de níveis hormonais, o que vão de altos níveis, ou seja, durante o ciclo, a níveis muito baixos. E mesmo que os níveis estejam dentro de um limite considerado fisiológico, podemos ter o aparecimento de sintomas como cansaço, queda da função sexual, desempenho físico, que, claro, estavam aumentando durante o ciclo e agora estão normais. Se a gente for um pouco mais além, não só por uma percepção subjetiva por parte do usuário que deve ser abordada na anamnese durante a consulta, existe mesmo, desde o ponto de vista metabólico, uma variação muito grande em níveis hormonais. E a esta deve ser dada atenção por parte dos médicos que estão acompanhando esse indivíduo para que não seja gatilho para o retorno ao uso e o consequente inadequado uso continuado. No consultório, vamos prestar atenção a essas 5
esses cinco sinais e sintomas mais comumente relatados. Perda de massa muscular, no geral, preocupa bastante os usuários. Queda de energia e disposição física e do desempenho em treinos. Depressão, humor deprimido, labilidade emocional. Queda da libido e queda da função sexual. Tá? Por fim, uma última consideração: embora não seja recomendação constatada fora do ambiente prático, uma alternativa aos usuários de longo prazo pode ser a redução progressiva de doses utilizadas, também conhecido como desmame em qualquer âmbito quando a gente fala sobre medicação, até doses de reposição, enquanto trabalha-se para o retorno da produção endógena fisiológica de testosterona, tá? Então vamos falar agora um pouco sobre o citrato de clomifeno, tamoxifeno e HCG, tá? O citrato de clomifeno, o mecanismo de ação dele se dá através da inibição do feedback negativo do estrogênio a nível hipotalâmico, tá? Isso justamente vai estimular a produção de ambas as gonadotrofinas e, consequentemente, a melhora da função testicular. Por este motivo, até os primeiros estudos publicados em humanos nos anos mais ou menos 60, o clomifeno passou a ser, pelos efeitos hormonais e ovulatórios, a droga mais prescrita no campo do tratamento da infertilidade, tá? Liel e colaboradores publicaram um estudo da série de casos com 18 homens de idade média de 44 anos, variando de 21 a 67 anos, de hipogonadismo hipogonadotrófico, ou seja, secundário, em que foram utilizados doses de entre 25 miligramas 3 vezes na semana até 50 miligramas dia de clomifeno, justamente com o objetivo de aumento de testosterona e redução de sintomas. Os autores escrevem que após 6 a 8 semanas do início do tratamento, em todos os pacientes houve aumentos significantes dos níveis de legais de testosterona total, com 67% dos pacientes referindo melhora dos sintomas. Tá? Chip-Dunpal e colaboradores também avaliaram a segurança do uso prolongado de clomifeno, média de tempo de 358 dias, utilizados para tratamento de hipogonadismo, infertilidade ou ambos, por 77 homens com idade média de 34 anos. Os pacientes foram acompanhados no período descrito, com média de 4 visitas ao médico por ano, utilizando 50 miligramas diário ou 50 miligramas em dias alternados. Os parâmetros laboratoriais foram mensurados antes do início e após o período de utilização do clomifeno. Houve aumento significante dos níveis de testosterona total e livre, com concomitante redução de sintomas, tá? Porém mantendo níveis de estradiol, de PSA e de hematócrito dentro dos limites considerados normais. Como o número e a intensidade de efeitos adversos não foi importante, os autores, logicamente, que concluíram que o uso do clomifeno é um tratamento seguro mesmo em tempo prolongado e eficiente em aumentar os níveis de testosterona sem aumentar outros parâmetros indesejáveis. Por fim, sugerem para jovens utilizando clomifeno uma visita médica a cada 3 a 6 meses para checagem de potenciais sintomas e avaliação laboratorial. Agora vamos falar sobre o tamoxifeno, tá? O tamoxifeno, o citrato do tamoxifeno, ele é muito utilizado no tratamento de câncer de mama, justamente pelo seu efeito no bloqueio dos receptores estrogênicos. É um agente antiestrogênico não esteroidal que também possui um fraco efeito estrogênico. Na sua ação, também engloba o aumento da secreção de GNRH ao nível hipotalâmico, o que, por sua vez, estimula a hipófise em sua produção e secreção de gonadotrofinas. Por esta estimulação de gonadotrofinas hipofisárias, ou seja, LH e FSH, e pela ação bloqueadora estrogênica, o tamoxifeno é utilizado para restauro do funcionamento do eixo hipotálamo-hipófise-gônadas, inibida após o uso de esteroides anabolizantes androgênicos, tá? Uma consideração importante a ser lembrada pelos médicos é que nem sempre em hipogonáticos os níveis de estradiol encontram-se aumentados, em especial observando usuários de esteroides anabolizantes sintomáticos que procuram tratamento, devido ao uso contínuo e excessivo de tamoxifeno, ou seja, doses maiores de 40 miligramas dia, associada a inibidores de aromatase, tá?
Agora vamos falar sobre a terceira droga, que é a gonadotrofina coriônica humana, tá? O uso do HCG é estudado desde a década de 50 como uma eficaz elevação dos níveis de testosterona em indivíduos hipogonádicos. E estudos recentes apontam para elevações de aproximadamente 250 nanogramas por decilitro, associado a melhoras clinicamente aceitáveis de sintomas. O HCG é composto de duas subunidades, alfa e beta, sendo a subunidade alfa do HCG idêntica à subunidade alfa do LH, e ambos diferindo apenas na subunidade beta, possuindo o HCG uma cadeia glicosilada lateral contendo 24 aminoácidos, tá? Essa cadeia lateral, ela promove o aumento da atividade do receptor. Identifica justamente o metabolismo do HCG em comparação ao LH, sendo a meia-vida do HCG de 36 horas e do LH de 30 minutos. Preste atenção. Assim, o aumento da atividade do receptor e a meia-vida longa faz, ao longo do tempo, com que o HCG fosse um fármaco análogo do LH ideal. Ou seja, a gente fala que o HCG mimetiza o LH, tá? O HCG também possui um benefício adicional de ação direta no testículo, promovendo pronta e direta estimulação, diferentemente do clomifeno, que age indiretamente através da liberação de gonadotrofinas hipofisárias, tornando este fármaco um grande aliado no tratamento da infertilidade masculina, tá? Em homens saudáveis eugonáticos, a administração isolada de TRT promoveu uma queda de 94% dos níveis de testosterona intratesticular, enquanto os que receberam 250 UI de HCG em dias alternados associado ao TRT apresentaram apenas 7% de redução. Ainda, os que receberam 500 UI em dias alternados apresentaram uma elevação de 26% dos níveis de testosterona intratesticular. Então, é uma informação importante se a gente fizer o uso da terapia de reposição de testosterona com HCG intraciclo, tá? Existem várias formas, tá? Existem várias formas de restaurar o eixo hipotálamo, hipófise e gônada. Eu vou comentar algumas formas e depois eu vou comentar o que eu faço, tá? Então vamos lá. Existe um algoritmo, tá? Que foi feito no estudo de Hahnemann e colaboradores, que seria o tratamento de insuficiência androgênica, ou seja, baixa de testosterona sintomática. Então, após a parada do uso dos esteroides anabolizantes, realizar as dosagens laboratoriais hormonais para estabelecer os níveis dos hormônios. Iniciar a TRT, tá? Sendo base, gel ou creme associado ao citrato de clomifeno por 4 semanas. Na quarta semana, a gente vai checar os exames laboratoriais e continuar com clomifeno. Se a resposta do aumento dos níveis de testosterona for baixa, a gente adiciona de 10 a 3.000 I 3 vezes na semana. A gente vai checar novamente o laboratório na oitava semana e na 10ª semana reduzir a dose do clomifeno em 50%, ou seja, a 25 miligramas, mantendo até a 12ª semana, tá? Da 12ª semana até a 16ª, a gente vai manter a dose do clomifeno, ou seja, em 25 miligramas, até os níveis desejados de testosterona serem atingidos. Essa é uma forma, tá? Existe também outro protocolo usado, que é o protocolo modificado de Scali, onde a gente vai usar HCG durante 20 dias, o clomifeno durante 30 dias e o tamoxifeno durante 45 dias, tá? Como eu faço? Eu, particularmente, eu uso 30 dias de clomifeno, tá? 25 miligramas a cada 12 horas. Tamoxifeno, eu uso 20 miligramas a cada 12 horas durante 40 dias. E o HCG, eu uso 5 aplicações de 5.000 I, sendo uma vez por semana por via subcutânea, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida em relação à terapia pós-ciclo, é só fazer seus comentários que eu vou responder de um a um, tá? Muito obrigado.